Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Simplificando Digital, o podcast da Vise. Eu sou a Tabata, diretora comercial aqui na Vise, e hoje a gente vai falar sobre como garantir qualidade no desenvolvimento de software desde o primeiro dia. Para ajudar a gente aqui com esse tema, eu trouxe o Elcio, o Bruno e o Igor. Vocês querem se apresentar, pessoal? Sim, posso começar aqui. Sou o Bruno, desenvolvedor web aqui na Vise. E para mim é um prazer, Tabata, estar aqui para a gente conversar. Um assunto aí muito em alta, muito bom de a gente tratar aqui. Acredito que vai trazer coisas boas aí para o pessoal que está nos assistindo. Eu sou o Elcio, eu sou fundador aqui da Vise, sou programador. Bom, eu sou o Igor, sou coordenador aqui na Vise e vamos lá para esse papo legal. Boa, boa. Gente, eu vou começar com a pergunta do milhão. Tá? E aqui não vale resposta de desenvolvedor, depende, não vale, tá? Acho que nem dá, porque é uma pergunta binária aí. Software 100% livre de bugs existe? Essa resposta é fácil. Depende. Depende. Para mim, não vale, não vale. Para mim, não. Depende da sua definição de bug. Entendeu? Explique, Porque por favor. Se você definir bug como um defeito no software, o Igor está certo, a resposta é não. Se você definir bug como um defeito conhecido num software, então a resposta é sim. Interessante. Um software que tem um defeito que ninguém percebeu, ele tem um bug? Tem. Então a resposta é não. Não existe software sem bugs. Ainda que aquele bug, né, ele não interfira em alguma coisa, né, no uso. O usuário ali está utilizando talvez uma aplicação. Existe um bug, mas não está afetando diretamente ele. Está ali escondido, possa ser que em algum momento ele vai surgir, mas... Então ele existe. Né? E é impossível você afirmar que um software está 100% livre de bugs. Com certeza. Que bug é qualquer defeito, mesmo os que ainda não foram descobertos. Sabe? É uma pergunta que... A pergunta deixa de fazer sentido. Eu tenho um software aqui, como é que eu posso afirmar que ele não tem bugs? Que um bug é qualquer defeito, mesmo que você não descobriu ainda. Faz todo sentido. E imagine que se a gente falar, não estamos falando, né, de sistemas complexos, que existem sistemas, né, mais simples, mas quando a gente está falando de softwares aí, gigantes, né, aí a gente está falando de um outro patamar que se torna mais difícil ainda de afirmar que será 100% isento de bugs. Mas acho que até sistemas simples hoje em dia, porque se você for parar para pensar, hoje em dia tudo você usa uma biblioteca de terceiro, né? Mesmo que você for, vou fazer uma telinha ali que mostra um relatório. Se você for desenvolvedor JavaScript, por exemplo, a quantidade de lib que você vai instalar NPM lá da vida para poder fazer isso aí funcionar, a chance de ter algum detalhe ali dentro, alguma falhazinha de segurança, algum problema, enfim, é muito grande, né? E às vezes, Igor, não é necessariamente no seu software, né? Como você fala aí, se houver integrações, então possa ser que exista alguma resposta inesperada de uma API, de um terceiro. Então, e aí? O software não está necessariamente bug no campo minado do Windows, então. Eu acho que vocês começaram a entrar num tópico aí que acho legal a gente abordar, que é quais que são as causas mais comuns de bugs no desenvolvimento de software? Vocês já começaram a falar algumas, né? Então, diferença de ambiente e tudo mais, então... Eu acho que aí cabe o depende. Não, mas eu acho que são as mais variadas possíveis, né? Porque você pode ter esse caso de uma biblioteca de terceiro, e aí você vai ter N causas lá, porque outra pessoa desenvolveu. Você pode ter a complexidade do software que você está desenvolvendo, você pode ter uma falha ali na descrição dos requisitos do software, você programou alguma coisa que você achou que era certo, mas quando foi para a produção não era aquilo que a empresa esperava, isso pode ser caracterizado como bug. Você pode ter um problema de segurança, que antes não era atacado, agora é, ou não era tão... digamos, estava no hype ali para você, e você não sabia daquilo, mas de repente se tornou. Enfim, você pode ter uma variedade de possibilidades, né? Até erros de configurações também, né, do próprio projeto ali, que pode acarretar em alguma coisa. Ou no banco de dados, modelagem, ou um conjunto de coisas, né, que podem... Um erro mínimo ali vai gerar algum tipo de bug. O bug é o estado natural do software.
Quando você vai desenvolver o software, um software é um código de computador que pega dados de algum lugar, faz operações com ele e leva para outro lugar. Quando você começou, você não tem nada ainda, os dados estão lá parados e não importa o que você faça, eles não vão, a operação não vai acontecer, ele não vai parar do outro lado, sabe? Então, o estado natural do software é não funcionar, e a gente vai desenvolver, a gente vai fazer com que em determinadas circunstâncias, nas circunstâncias em que a gente conseguiu pensar, ele funcione. E você não consegue pensar em todas as circunstâncias. Então, o bug é o estado natural. O bug nasce sozinho. Ninguém planta bugs, né? Uhum. Verdade. Eu acho que a gente pode adicionar aí também falta de teste, né? Teste unitário, teste automatizado, enfim. Vocês que são desenvolvedores podem até falar melhor do que eu sobre isso. Acho que a gente vai falar bastante disso hoje. Tem um pouquinho mais para frente, a gente vai falar de teste também. Uma curiosidade assim que eu tenho é possível, tem como evitar bugs antes mesmo de você escrever a primeira linha de código, antes mesmo de você começar a codar? Levando em consideração a premissa aí do Elcio, né, de que o estado natural já da aplicação já é bug. Então, acredito que uma boa modelagem, né, um planejamento, considerando já também o que você já trouxe aqui, um spoiler, testes, acredito que pode evitar muitos bugs, né? Digamos que já é o estado natural. Então, uma vez que a gente tem um planejamento, né, considerando os riscos e possíveis bugs, né, desde a escolha da arquitetura, da linguagem, das tecnologias que você vai utilizar, acredito que você não vai prever todos os possíveis bugs, né, mas você vai evitar alguns aí, com certeza. Eu acho que tem várias práticas que você pode fazer antes de estar programando, sabe? O Bruno falou, por exemplo, sobre a escolha da arquitetura e da linguagem. Tem um mito no nosso mercado de que linguagens mais formais vão ajudar a evitar bugs. Então, as pessoas, muita gente, quando diz assim, olha... Desculpa, Elcio, o que é que seriam linguagens mais formais? Isso, é isso aí. Então, tem linguagens de programação que exigem que os programadores tenham mais trabalho para fazer as coisas, porque eles precisam cuidar de detalhes de como o computador vai funcionar. Então, ele tem que dizer, olha, eu vou guardar números na memória e vou somar esses números. Tem linguagens que exigem você dizer qual que é o tipo desse número, qual o tamanho máximo que esse número vai ter, antes de você guardar o número na memória. Enquanto tem linguagens que você diz assim, olha, coloca 2 números, aí soma, elas são linguagens que são mais fáceis de programar, elas são mais simples de programar. Aqui na Vise a gente tem uma preferência por essas linguagens mais simples, sabe? E aí tem gente que diz assim, olha, as linguagens mais formais, né, que exigem que você declare as coisas e tal, elas vão te ajudar a evitar bugs, né, porque você acaba não tendo problemas com os tipos dos dados, toda essa declaração, toda essa burocracia acaba sendo uma coisa boa e tal, né? Eu enxergo ao contrário, na verdade. Eu vejo que quanto menos código você tiver que escrever, menos código você vai ter que ler, você vai ter que manter. Então, a escolha da linguagem pode sim ajudar a evitar bugs. O que acontece é que, como essas linguagens mais simples, elas são linguagens de entrada para muita gente, se alguém está aprendendo a programar agora, a gente vai sugerir que ele programe numa linguagem que é mais fácil de programar. Então, tem muita gente não capacitada programando. A pessoa está iniciando, ela não sabe as melhores práticas, né? E aí, essas linguagens acabam ganhando essa fama, sabe, no mercado. Mas o fato é, a gente tem tido muito mais sorte, vou chamar isso de sorte, né? Desenvolvendo em linguagens menos formais, em linguagens que me dão menos trabalho para programar, em ter software de qualidade. A gente segue as mesmas práticas que o pessoal de linguagens mais formais, testes automatizados, por exemplo, é uma delas e tudo mais, né? Só que eu tenho menos código para ler, para revisar. Quando eu tenho bugs, é mais fácil de encontrar o bug, é mais fácil de saber o defeito. Então, esse tipo de escolha, né, precisa ser pensada e medida, né? Tem que olhar e falar de onde vêm os bugs. E aí, quando você vai começar um projeto novo, você olha para o seu passado e vê de onde eles vieram, onde é que deu bug, onde deu problema, né, e vai fazer escolhas de arquitetura, de práticas, de tecnologia, que vão tentar minimizar os problemas do passado.
Tem outra questão também, que é a questão de negócios, sabe? Eu vou tentar descrever um algoritmo aqui. Eu preciso fazer um relatório que me dá... Eu tenho uma loja, e eu preciso fazer um relatório que me dá a média diária das vendas, o pedido médio, dia a dia. Então, eu posso fazer um algoritmo que faz o seguinte: no final de cada dia, eu somo o total dos pedidos, o valor total dos pedidos, e divido pela quantidade de pedidos. Isso vai me dar a média daquele dia. Um algoritmo super simples, tem 2 frases para descrever. Ele já nasceu com bug. Você que está ouvindo aí, consegue pensar qual que é o bug desse algoritmo? Vou repetir o algoritmo. No final de cada dia, eu somo o valor dos pedidos e divido pela quantidade de pedidos. Isso me dá a média diária, me dá a média daquele dia. Você não conseguiu encontrar? Eu ia chutar aqui, eu ia falar que pode ser que um dia que você não vendeu nada, ele faça uma divisão por 0, talvez? Exatamente. Imagina um dia que você abriu a loja lá, mas sei lá, né? Era feriado na cidade, o pessoal viajou, entrou pouca gente, não teve nenhuma venda. O sistema vai dar erro ali, porque você falou soma o valor total, vai dar 0. Divide pela quantidade, é 0. 0 dividido por 0 é uma operação que o computador não faz. Então, vai dar um erro. Isso, assim, eu não escrevi uma linha de código, eu ainda estou pensando nas regras, mas na hora de pensar nas regras, sabe? Então tem um trabalho aí que tem que ser feito a 4 mãos, né? Porque quem vai definir as regras de negócio do sistema não é o programador, é alguém de negócios, alguém que sabe como o negócio funciona. Mas o programador tem que estar junto, tem que estar do lado, tem que parar, revisar isso, fazer as perguntas certas, levantar esses problemas. Eu não escrevi uma linha de código ainda. Bom, eu acho que a gente começou a entrar aí no tema, né, de práticas que evitam bugs desde o início do projeto. E aí queria que vocês trouxessem um pouquinho mais aí quais que são quais boas práticas, né, podem evitar que o desenvolvimento ele gere, né, bugs aí no sistema. O que é que vocês fazem aqui na Vise para evitar isso? Quais as práticas, né, que vocês adotam para evitar bugs desde o início do projeto, enfim. Eu acho que a gente tem que ter o básico bem feito, pelo menos, né? Então, a gente tem que ter uma boa especificação do que a gente está criando, os desenvolvedores têm que entender bem o que eles estão fazendo. A gente tem que ter o mínimo ali, que seria um código coberto por teste unitário, né? A gente tem que ter uma arquitetura de projeto que a gente entenda bem como é que as coisas se conectam dentro dele, né? A gente também tem que ter um time capacitado, que ele saiba fazer o que ele está fazendo ali, né? Então, acho que é o mínimo necessário para a gente desenvolver um código de qualidade. Eu acredito que uma base bem estruturada, né, vai propiciar que o software seja bem desenvolvido, né? Agora, se a gente tiver uma base bem fragilizada... O Igor foi modesto quando ele falou de cobertura de testes automatizados e falou isso é o mínimo. Porque, gente, assim... É o mínimo que pouca gente faz. A gente aqui na Vise está trabalhando com teste automatizado para todos os projetos. Os projetos já nascem com um teste automatizado. A gente faz checagem de cobertura. Sabe? Então, a gente trabalha para que os projetos tenham 100% de cobertura de testes automatizados. O que isso significa, para você que está ouvindo e não sabe o que é aí? Significa que tem um robô programado testando o software. A cada alteração que é feita, o robô testa o software inteiro. Então, se uma alteração que eu fiz quebrou qualquer outra coisa do software, eu vou ficar sabendo na hora. Então, a gente tem trabalhado assim e a gente não sabe mais trabalhar de outro jeito. Agora, vocês têm experiência aí de pegar projetos de mercado, de assumir projetos de outros fornecedores, de cliente procurar a gente e falar, estou com um projeto aqui, preciso de alguém para dar continuidade, né? Quantas vezes você pegou um projeto que não era aqui da Vise, que alguém te procurou, um projeto de um terceiro, né? Ou você teve que mexer, avaliar o código de alguém e tal, e esse código estava coberto por teste? Acho que é muito raro, né? Acho que pelo menos assim, nos projetos que a gente pega aqui com frequência de terceiros, não é comum você ver teste automatizado. Quando você vê, também você tem testes que são, assim, não, por exemplo, a gente tem existem vários tipos de testes que você pode fazer numa aplicação, né? A gente comumente costuma fazer teste unitário. A gente tem lá as rotinas de CI que rodam o teste. Quando a gente vai fazer um commit, por exemplo, a gente roda teste antes, testa a cobertura, igual o Elcio falou. Tem uma série de
de coisas que a gente faz ali, né, uma rotina que a gente segue para a gente ter certeza que aquele código vai subir com a menor probabilidade possível de ter um problema, né? E aí quando a gente vê código, assim, eu estou falando isso tudo por quê? Porque é uma insegurança muito grande, né? A gente está acostumado a trabalhar dessa forma. Aí você imagina que a gente cai num projeto onde não existe teste automatizado. Pô, como é que eu desenvolvo ali? Como é que a insegurança que fica, sabe? Porque de um lado eu tinha um ambiente não é totalmente seguro, né? 100% à prova de erros, mas me dá uma segurança muito maior, né? Eu tenho vários testes ali, testando cada pedacinho, porque o teste unitário, para quem não sabe, basicamente é você pegar cada função que foi escrita no, no, no seu projeto, pegar qual que é a definição ali, qual que é o escopo, o que ela trabalha, o que ela tem que te entregar de retorno e escrever um teste que vai esperar aquilo. Então, se você mexeu em alguma coisa no código que muda aquele comportamento, na hora que ele rodar, você vai ver ali na hora que o código que eu mexi aqui afetou o outro lado do software lá. Aí você imagina, às vezes, um código complexo, uma loja online, uma plataforma de curso, um software corporativo de alguma forma, de automação, etc., em que ele não tem testes, né? Então, assim, é uma insegurança muito grande para o time continuar desenvolvendo nesse ambiente, né? Igor, você falou de teste unitário, né? E aí eu queria saber quais outros tipos de testes, né, automatizados que são essenciais aí para evitar bugs. A gente tem os testes unitários, como eu falei, a gente tem testes de integração, né, que são testes mais amplos, que eles conectam partes do sistema. A gente teria testes de regressão, por exemplo, que ele vai testar o sistema como um todo para ter certeza que uma parte que foi mexida não afetou outras partes. Aí, geralmente, esse tipo de teste ele pode ser automatizado também, mas ele é mais feito por um time de QA, por exemplo, ele vai fazer um teste como um todo. A gente tem um teste que eu esqueci o nome agora, mas ele é basicamente para verificar, o Elcio deve lembrar aqui, mas ele é basicamente para verificar se a lógica de negócio foi aplicada corretamente. Então, é o que comumente o QA faz, né? Tem uma tabelinha ali onde vai verificar, eu vou dar esse input aqui e espero esse output ali, sabe? Um Então, teste de tem N performance. tipos. Também existem testes de performance, existem vários, inúmeros tipos de formas de você testar seu software, sabe? Então, o mínimo que a gente espera ver é teste unitário, né? Mas existem várias e várias formas de testar. Mas acho que essa última parte é a mais importante, né? Pô, não tenho teste nenhum. Meus desenvolvedores estão trabalhando aqui e não tem teste automatizado. Ou tem, mas eles fizeram no começo, está desatualizado. Não tá funcionando. O software bug o tempo todo, o pessoal está parado só resolvendo bug, o software não evolui. Por onde eu começo? O que eu peço para os desenvolvedores? Eu começaria, então, pedindo teste unitário, é isso? Eu acredito que sim. Perfeito. Acredito Legal. que sim. Eu focaria nos pedaços do software que são mais complexos e começaria a testar unitariamente. Ou se tem muita incidência de bug em determinada parte, começaria testando ali. Legal, legal. Quais ferramentas, metodologias que reduzem aí o máximo possível, né, a incidência de bugs? Quais vocês usam, vocês conhecem do mercado, enfim? Vai ficar meio repetitivo isso, assim, sabe? Mas é porque é um negócio assim. O essencial é tão importante, leva a gente para um nível tão mais alto, que eu me preocupo de a gente ficar falando de outras coisas e não dar essa ênfase, sabe? Que é o seguinte: se você não tem teste unitário automatizado, você está na selva. Tá? Você está andando num pântano em direção à selva. Assim, Desconhecido, obscuro, que você não consegue ver para onde vai. Não tem o que você faça. Você pode falar, não, eu vou criar uma rotina de testes aqui, ter uma excelente equipe de QA, eu vou cuidar das minhas especificações. Tudo isso é muito bom. Mas o teste automatizado, o teste unitário, que dá cobertura de código, ele leva você para um nível tão mais alto que é um negócio assim, puxa, eu vou te tirar da selva e vou te pôr na cidade. Outra coisa, aí como eu vou andar na cidade, aí as outras ferramentas são melhores. Então é um negócio assim, vai melhorar o nível de qualidade do seu projeto. Simplesmente trabalhar com teste automatizado, teste unitário, vai melhorar o nível do seu projeto tanto que eu não sei como dar essa ênfase, entendeu? Aí depois disso, puxa, eu tenho testes unitários automatizados. Aí você vai perseguir a cobertura de testes.
E aí tem gente que questiona a ideia da cobertura, porque quando você vai cobrir um software de testes, você fica escrevendo testes para coisas que parecem muito simples. Ah, puxa, mas tem um negócio aqui que tem uma função que só dá um select no banco de dados e traz, e não tem lógica nenhuma e tal. Tem que escrever teste para tudo. Mas aí tem aquele negócio que é tão rápido escrever esse teste também, que é tão simples assim. É mais rápido só cobrir testes nesse cenário do que decidir o que merece ou não ser testado. Então, tem um trâmite assim, quem trabalha com testes mais a fundo sabe que isso é um reducionismo, que eu vou dizer. Mas a primeira coisa que você persegue é ter 100% de cobertura de testes. Entendeu? Se você tem 100% de cobertura de testes, mas eu fiz teste de chegada, que é, eu vi qual era o resultado e escrevi um teste para aquele resultado, eu não estou testando os outros cenários e tal. Mas se você simplesmente buscou ter 100% de cobertura de testes, você chegou em rodar lá a sua ferramenta de cobertura e falou toda a linha de código foi executada pelos testes e foi testada. Você já está num nível assim muito, muito à frente de 90% do mercado. Sabe? Então eu não sei como dar mais essa ênfase de começa por aqui. Sabe? Começa por aqui. Antes de contratar um testador, começa por aqui. Sabe? Ter uma equipe de testes é um negócio essencial. Assim, porque o teste unitário é feito pelo programador. Ter um ser humano testando é essencial. Ter uma boa rotina de gestão de bugs é essencial, sabe? Pouca gente sabe gerir bugs. Eu vejo muita gente no mercado errando isso. Então, você para e pergunta, seu software tem bugs? Tem. Onde estão esses bugs? Você tem um banco de dados de bugs, eles estão catalogados, você sabe quais são os bugs conhecidos que precisam ser corrigidos, né? Esses bugs é fácil reproduzir, o programador tem ali a informação que ele precisa, então ter uma boa rotina de gestão de bugs, ter um bom processo de gestão de bugs é essencial, sabe? Então, equipe de testes, um bom processo de gestão de bugs e boas práticas de programação. Escrever código bem encapsulado, fazer uma boa divisão, construir uma boa arquitetura de código, acho que é uma prática essencial também. De novo, o básico, né? O código limpo, o código bem estruturado, o básico de teste, né? E aí você perguntou sobre ferramentas também, mas isso vai mudar muito tanto da linguagem. Depende, né? Porque vai mudar tanto da linguagem que você está usando, quanto do que você está programando, né? Então, assim, até os requisitos do que testar ou o que usar, né, também podem influenciar se você vai ter um bug ou não. Por exemplo, tem um caso muito fora da caixa, assim, que se você pesquisar aí sobre requisitos de desenvolvimento de software da NASA lá, você vai ver, dentro de um robozinho daqueles lá que está lá em Marte, lá estudando o planeta vermelho, tem software rodando ali, né? E os caras têm um requisito muito fora da caixa, que é o seguinte, a linguagem de programação que eles usam não pode ter um garbage collector, porque o garbage collector, basicamente, ele é alguma coisa que serve para, como o Elcio falou no início aí, ele traz facilidade para o programador, né? Porque uma vez que você usou a memória para alguma coisa, você não precisa se preocupar em limpar ela. Esse cara, ele é tipo um lixeirinho lá, que ele vai ficar, não está usando mais não, vou jogar fora. Só que ele é imprevisível, né? Você não consegue saber quando que ele vai rodar, quanto tempo ele vai demorar, porque depende da quantidade de memória que ele vai usar, que ele está usando, que ele vai limpar, etc. Então, para aquele ambiente lá, onde você tem um robô, num ambiente totalmente inóspito, que você não tem como mandar um programador lá plugar um USB e atualizar o software, isso é um problema. Para a gente pode não ser. Então, essa definição do que tem que ser feito, como tem que ser feito, varia muito de indústria para indústria, do que você está usando, a tecnologia, etc. Mas, assim, a gente está trazendo o mínimo, que ele se aplica em praticamente qualquer lugar, né? Testar unitariamente, ter o código limpo, que as pessoas consigam ler, consigam entender, códigos pequenos, né? Então, aquele básico do código limpo, né? Funções pequenas, concisas, o cara bate o olho ali, consegue ler, entender o que está fazendo, código documentado, então é o mínimo que você pode fazer. Eu ia entrar nisso, documentação, né? É isso, é o mínimo. Tem uma pergunta que eu acho que o pessoal que está nos assistindo pode fazer. Diante disso, por que uma empresa não usaria, então, cobertura de testes? Né? O porquê levaria uma empresa a tomar essa decisão, né? Então, eu acho que a gente falou um pouquinho disso no episódio passado. Eu não sei se esses episódios vão sair em ordem, né? Mas, enfim. A gente falou um pouquinho disso no episódio passado. Vão sair em ordem, fica tranquilo.
Então, a gente falou um pouquinho disso no episódio passado, sobre essa questão da conscientização que a gente tem que fazer, né? Porque você imagina, Bruno, você levantou esse ponto. Você é uma empresa que é de logística, você não sabe nada de software. De repente, você contrata uma empresa para fazer lá um software para você controlar a sua frota de caminhões lá. Aí os caras dizem que ele pode fazer, que ele vai fazer para você aqui o software, demora 6 meses e vai estar totalmente coberto de teste. E aí alguém lá da empresa lê em algum lugar, em um blog da vida, que se teste consome metade do tempo do programador. E se ele não fizer teste, ele consegue produzir aquilo ali em 3 meses. Se você não é da área, você pode pensar, pô, então você quer dispensável, né? Eu vou baratear o desenvolvimento, vou entregar mais rápido, né? E aí você pode não entender muito bem o que está acontecendo. Eu acho que muitas das vezes acontece isso. O negócio não entende a importância que tem o teste automatizado, o código limpo, a boa... Todos esses critérios que a gente está citando aqui, né? E a gente acaba tendo esses efeitos colaterais aí, né? Por É desconhecer, né, Igor? importante educar, né, o cliente. A gente vai falar mais disso um pouquinho mais à frente, tá aqui na minha listinha de perguntas, mas antes disso, assim, trazendo um pouquinho para a Vise, né? Como que a gente aqui na Vise, vocês programadores, né, e tudo mais, fazem para garantir aí um software que tenha qualidade, que seja livre, entre muitas aspas, né, se é que a gente pode dizer, livre de bugs? Eu posso falar aqui como desenvolvedor, né, que trabalha todos os dias, então, aqui na Visa, que a gente utiliza sempre os testes como prioridade. Então, sempre que a gente corrige um bug, por exemplo, os bugs vão aparecendo porque novas implementações vão aparecendo, novos requisitos, novos features. Então, é natural que apareçam algum bug. Mas uma vez que a gente corrige aquele bug, então testes são implementados considerando já esse bug para que não ocorra mais. Então, sempre que a gente faz qualquer alteração, olha os testes, revisa os testes ali e deixa eles coerentes, alinhados com o que você já fez. Esse é um bom ponto, sabe? Que a gente sempre trabalha no cotidiano. Tem algumas outras coisas que a gente também implementa aqui, por exemplo, as rotinas de CI, né? Sempre que a gente sobe, por exemplo, eu desenvolvi uma feature aqui nova e aí eu comitei esse código, né? Então, quer dizer, eu enviei esse código para um repositório lá da Vise, né? Aí isso, Continuous Integration, né? Integração contínua. Então, o que acontece? Daqui a pouco a gente volta no tópico, mas só para explicar o geral. Então, o que acontece quando a gente, estou aqui, desenvolvi aquela feature ali, comitei, né? O comitar é eu enviar esse código lá para o repositório da Vise, que é o servidor lá onde guarda o histórico do que está sendo feito e do código como um todo. Então, quando ele chega lá, duas coisas acontecem que são bem importantes, né? O primeiro é rodar os testes, né? Então, a gente tem essa integração ali que acontece, que ele viu, chegou código novo aqui, então o servidor roda a rotina de testes ali para ter certeza de que está tudo passando, que a cobertura está ok e que os testes passam. E depois, num segundo momento, a gente vai ter o momento de merge, né? Que é você pegar esse código, essa feature que você fez e colocar ela em produção ou em homologação para ser testada, enfim. E aí, nesse momento, que é misturar esse código com o código já existente lá da aplicação, tem uma rotina que a gente faz que é a de PR, né? Que é o pull request, né? Então, Perfeito. quer dizer, a gente faz uma requisição para que alguém analise aquele código. Então, um outro desenvolvedor do time vai lá e vai ler aquilo que você escreveu e vai ver, tem alguma coisa aqui que eu acho que pode dar problema de performance, de segurança, enfim, de lógica ali, que não está condizente com o que era para ser implementado. Então, acho que esses também são passos bem importantes que dão mais segurança para a gente, né? Isso que o Igor falou é bem importante, né? Um bug é alguma coisa que ninguém viu. Então, poxa, aqui o exemplo lá que eu citei, né? E se um dia não tiver nenhuma venda? Puxa, ninguém pensou nisso. Então, daí que surge o bug. É alguma coisa que ninguém viu. Esse exemplo que eu citei ainda tem um problema de que é um bug temporal, né? Aquele negócio que, puxa, pode ser que ninguém viu, passou nos testes, o testador não viu, instalou, o software está em produção, o cliente está usando e ele só vai descobrir o bug no dia 1º de janeiro, porque é o único dia que o shopping fica fechado. Sabe? Aí, puxa, ele chegou lá no dia 2, abriu o relatório e deu bug e tal. Então, o bug é algo que ninguém viu. Então, quando você tem um processo que faz com que duas pessoas olhem para o código, né? Alguém escreveu e na hora de colocar aquilo no ar,
uma outra pessoa tem que olhar, ler aquilo ali, ver se encontra alguma falha, criticar o trabalho do outro. Criticar não no sentido pejorativo da palavra, né? De olhar e falar, será que tem alguma falha aqui? Será que ele esqueceu de alguma coisa e tal? Esse processo, por si só, já elimina um monte de situações que iam ser problemas depois. Que era só porque alguém não viu, sabe? E aí, como quando a gente falou sobre segurança, tem um negócio que tem que ter na cabeça de todo mundo, tem a ver com formação de cultura, sabe? Que é, alguém corrigir o seu código não é uma fragilidade sua, sabe? Então, puxa, eu mandei lá um pull request, alguém olhou e viu um defeito no meu código. Não, cara, um grande escritor muito famoso, ele termina de escrever e manda para um revisor revisar. Ele manda para um editor olhar aquilo ali e falar, Verdade. puxa, olha, essa parte ficou confusa, muda. Não, e esse capítulo aqui acho que está muito longo. E um revisor que vai corrigir ali o idioma, né? Ver se ele errou um verbo, se ele errou a concordância e etc e tal. Não tem nada de errado com isso, é que nós, seres humanos, somos limitados, finitos mesmo. Então, quando tem alguém do meu lado olhando o trabalho sai melhor. Sabe? Então, a gente tem que encarar desse jeito, com essa naturalidade. Acho que tem um outro ponto aí também, da cultura, né? Que eu vejo que tem muita empresa, às vezes, que tem a cultura de não procurar resolver o problema, mas acusar, né? Ver quem errou. E aí eu acho que nesse cenário a gente tem que justamente lidar com o problema e não ficar procurando culpado, né? Porque, como o Elcio falou, né? O software já nasce como um grande bug, né? Então a gente vai desenvolvendo ele ali e vai resolvendo questões. Essas questões podem ser 100% técnicas ou podem ser de negócio também, né? Então também pode causar bugs. Então, acho que além de documentar esses bugs, saber o que está acontecendo, qual que é a prioridade de resolução, etc. e tal, a gente também tem que ter essa cultura de, não vou procurar fulano, o Bruno errou aqui. Não, houve um erro aqui, vamos resolver, né? Você entrou num ponto... Pode falar, Elcio. Isso que você falou, Igor, me lembrou, tem um artigo do Joel Spolsky. O Joel foi líder de desenvolvimento do Excel na Microsoft. Depois ele saiu, fundou uma empresa de software. E ele tem um artigo em que ele fala sobre bug tracking. Ele vende um software de bug tracking, mas ele explica lá o que ele acha que é um bom report de bug, como tem que funcionar um bom bug tracking. E aí ele diz o seguinte, olha, quando o seu software aí de gestão, de projeto e tal, quando alguém vai reportar um bug, tem que ter 3 coisas. Primeira coisa, passos para reproduzir. Como reproduzir o bug? Faça isso, clica aqui, digita isso, faça aquilo. Segunda coisa, o que você esperava ver? Fazendo esses passos, eu esperava que aparecesse uma mensagem vermelha. E o que você viu ao contrário? O que você viu ao invés disso? Então, ao invés de aparecer a mensagem vermelha, apareceu um número azul. Então, é isso que tem que ter num sistema de bugs. E aí, no artigo, ele vai falar sobre as melhores práticas para gestão de bugs e tal. Esse é o artigo que me inspirou quando eu fiz a configuração do bug tracking no software de gestão da Vise, sabe? Você cria no Open Project da Vise lá, você cria um bug, ele tem essas 3 coisas lá, sabe? E aí uma coisa que ele diz, uma das boas práticas que ele diz é resista à tentação de incluir mais campos no bug tracking. Porque, cara, você tem que ter só o essencial ali. Mas eu queria saber em qual módulo, eu queria rodar Git Blame, saber quem comitou essa linha, que é o tipo de coisa que é para quem está procurando o culpado, sabe? E ele está falando isso não torna o time melhor, isso só atrapalha. Isso só desvia você de fato resolver os bugs. Então, acho que é mais ou menos o caso da documentação, né? Até a documentação, quando é demais, ela te atrapalha, né? Uhum. Acho que é mais ou menos a mesma ideia, né? Não só no bug, né? Mas documentação no geral para o código. A gente está entrando nesse tópico, né, de cultura, e aí queria perguntar assim, qual que é a importância, né, de uma boa cultura aí de correção de bugs dentro da empresa? Quais que são as consequências, né, dessa boa cultura? As consequências boas. Eu diria aí que Sim, melhora boas. bastante a qualidade, né, do seu código, aumenta a eficiência a médio e longo prazo, aí
na verdade, quando você implementa, né, uma cultura dessa, eu gosto da palavra cultura, porque a gente está tratando de uma vivência, né? Você vive aquilo de forma natural. Você cria aquela cultura e passa a ser uma parte essencial do seu dia a dia. Então, vai trazer diversos benefícios que provavelmente quem desconhece, né, quem menospreza talvez esse recurso tão importante, né, de você ter essa boa cultura, vai ter grandes impactos negativos no futuro. Então, isso pode trazer muitos benefícios, eu acredito que muito positivos, né? Então é isso. Eu acho que a cultura nasce de um entendimento de qual que é a missão do time de desenvolvimento. Então, quando você começa a entender que o seu objetivo final é entregar software que funciona, sabe? Não é só entregar software, é entregar software que funciona, que é útil para o negócio. Exatamente. E que para fazer isso, você precisa criar um ambiente livre de bugs, sabe? Eu acho que quem está nesse mercado aí já viu isso. É muito comum, gente, que software vá sendo mantido, vá sendo desenvolvido e chegue num estágio em que a melhor decisão é desistir dele. Sabe? Eu já vi esse cenário um monte de vezes. Já me procurou aqui cliente desesperado um monte de vezes, que chega com um negócio falando, cara, tá quase pronto. Já faz quase tudo que eu preciso, mas tá cheio de bug. Corrige os bugs para a gente pôr no ar e aí vamos terminar o que falta. E aí você vai olhar o código, você vai avaliar a o que crise tem dos lá. 99%, né? Isso, o software não sai de 99% nunca. E aí você vai olhar o código, você vai avaliar o que foi feito, você olha e fala, aqui a qualidade do que foi feito é tão ruim que você vai ficar corrigindo bugs para o resto da vida. Esse software nunca vai evoluir. Ele nunca vai estar pronto para estar em produção. Ele é assim, não é que nunca, né? Uma equipe realmente muito dedicada poderia parar ali, corrigir cada bug e ir cobrindo de teste, sim, mas é mais caro do que fazer de novo. Leva mais tempo, custa mais dinheiro do que fazer de novo, sabe? Então, quando você já viveu essa experiência, você já viu isso, você já trabalhou em projetos assim, você já sofreu isso na pele, aí você entende que qualidade é o único jeito de garantir velocidade. O único jeito de garantir que você vai entregar de fato é garantir que o que você está fazendo, cada tijolinho que você coloca tem que estar bem cimentado. O tijolo é o código, o cimento são os testes, sabe? Então, esse negócio que o Bruno falou, cada vez que eu corrijo um bug, eu escrevo testes para saber que aquele bug nunca mais vai voltar no futuro. Eu estou pondo o tijolo ali e estou pondo cimento para aquele tijolo ficar no lugar, para eu saber que eu posso pôr o outro tijolo em cima, sabe? Eu estou tornando sólido o software. Quando você cria essa cultura, as pessoas já vão começar o projeto escrevendo teste, elas já sabem que é assim que trabalha. Elas vão tratar bem o pessoal de QA. Quando o QA chegar com um defeito, né? Essa pessoa vai olhar e falar, cara, esse cara está me ajudando a solidificar o que eu estou fazendo. Ele não está criticando o meu trabalho, ele não está me atrapalhando, não está atrasando a minha entrega. Ele está me ajudando a entregar, está me ajudando a fazer o trabalho, sabe? Então, o clima do time, o relacionamento dos desenvolvedores com o QA, o relacionamento dos desenvolvedores com o cliente, tudo muda quando você encara as coisas com essa cabeça. Reduz custos também, né, Elcio? Assim, principalmente a longo prazo, se a gente considerar, isso pode reduzir bastante os custos, né? A crise dos 99, né, que a Tabata falou aí. Imagina aí você chegar a 99% ali, mas esse 1% é uma parte essencial do projeto e que nunca sai. E o quanto é custoso você chegar a desenvolver tudo isso para no finalzinho ali, na hora do checkmate, você ter que abandonar um projeto que envolveu tempo, recurso. Então é o que você falou, é o seu aí de cimentar, de deixar a base alinhada, aprumada. E você vai ter um software com mais qualidade, com certeza. Eu cansei de ver isso acontecer, Bruno.
ver software Porque essa questão que você falou, Bruno, de ser menos custoso, é muito importante, né? Os clientes, as empresas, elas terem noção disso, de que um software que ele já seja coberto, né, por testes e tudo mais, desde o seu desenvolvimento, ele vai ser menos custoso lá na frente, porque ele vai demandar muito menos manutenção, né? A vida útil dele é mais longa, ele é muito mais estável, né? Escalável. Então, isso é bem importante da gente sempre deixar claro, né, para os nossos clientes. Aí tem eu acho outro que a gente ponto, tem que... não, só ia comentar que a gente tem que deixar claro, mas isso é um negócio um pouco difícil deles entenderem, ainda mais se ele está desenvolvendo o primeiro software, por exemplo, né? Porque de início é ao contrário, né? Você vai ter mais trabalho, só que depois o software vai ficar mais seguro, você vai ter mais segurança, vai conseguir entregar mais rápido, etc. Acho que tem um outro ponto que tem que ser sinalizado também, porque esse é um negócio que a gente, de vez em quando, vê acontecer também, né? A gente desenvolve o software com esses cuidados, com essa preocupação. E a gente entrega o software e o cliente tem a escolha dele, contrata um outro fornecedor para dar manutenção. E aí, um tempo depois, ele nos procura, falando, pô, tô precisando de ajuda, cara, as coisas estão dando problema lá. E aí você vai ver, e a gente construiu o software com essa preocupação de escrever teste para tudo, de escrever código de qualidade, mas depois o pessoal foi, quando entra em modo de manutenção, né, abriu mão disso. Ah, não, tá com bug, tá fora do ar, não sei o que, tem que resolver. Não, resolve aí, depois a gente vê esse negócio de teste. E aí vai resolvendo aí, daqui a pouco aquilo acumulou um monte de coisas. Você vai tentar, tem projeto que a gente pega depois de alguns meses, assim, vai tentar rodar os testes nem rodam mais, sabe? Então, esse é um cuidado que você que gere desenvolvimento de software aí, você sabe, né? A maior parte da vida útil de um software é manutenção. Os mesmos cuidados do desenvolvimento têm que ser os cuidados que você vai ter durante a manutenção. Manutenção é desenvolvimento, porque senão, com o acúmulo dos meses, não tão rápido quanto no desenvolvimento, mas com o acúmulo do tempo, seu software vai apodrecendo também. Por isso que software vira legado e ninguém quer mexer mais. Tem uma coisa mais pessoal agora, né? Que dá até uma dor quando você trabalha num projeto, testa ele, faz tudo certinho, aí você pega e entrega esse projeto. Aí meses depois, você volta para dar manutenção nele, aí tu vê que, igual o Elcio falou, os testes não rodam, o código está todo bagunçado, dá até uma dor no coração quando você vê. O código, ele é praticamente como um filho, né? Você criou, ainda mais quando você participou do início daquilo, né? Você criou aquele negócio, você viu ele crescendo ali e tal, foi pro ar, aí daqui a pouco você volta e vê que o negócio desandou. Caramba, o que eu fiz de errado? Vocês estão cheios de filhos por aí, né? Então, hein? Isso aí. É verdade. Meu filho virou um cracudo, dá certo. Gente, já que a gente voltou nesse tópico, né, de educar os clientes, né, sobre a importância da qualidade no desenvolvimento, como que a gente faz isso? Como que a gente educa os clientes sobre essa importância de cobertura de testes, de qualidade? Um de cada vez. Depende. Ai, a resposta do desenvolvedor. Não, acho que isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, sabe? Isso tem que ser feito. Então, podcast, palestra, o que a gente puder fazer para divulgar isso, a gente também diz isso para os clientes, aqueles com quem a gente tem contato, né, os nossos clientes, a gente diz isso. E acho que tem um outro ponto que é importante também, que muita gente aprende pela prática, né? Então, quando você desenvolve assim, o simples fato de você desenvolver assim, começa a mostrar para as pessoas esse diferencial. Sabe? A pessoa vê um projeto e vê que aquele software está há 2 anos no ar e, cara, tem manutenção periódica, de vez em quando tem melhorias, né? Pede para mudar alguma coisa, mas o software é estável, ele ele não dá problemas, né, de verdade. E ele compara com o que boa parte do mercado faz, isso é um processo de educação. Né? Mas falando assim é bonito, mas não é fácil. Não é fácil. Porque, como o Igor falou, né, desenvolver certo tem custo. Né? Então,
O negócio tem que ser dito, tem que ser repetido, essa consciência precisa ser criada. Tem como mostrar o custo real, né, de um bug? Então, tipo assim, olha, se a gente não fizer certinho aqui, desde o início, né, lá na frente um retrabalho vai custar X vezes mais, né, do que a gente já fazer certinho desde o início. É possível difícil fazer, porque é ou é uma difícil? loteria. Você não tem como Uhum, prever que bugs podem acontecer, sabe? uhum. Pode acontecer de você desenvolver sem esses cuidados e lá na frente. Eu nunca vi desenvolver nada complexo sem esse tipo de cuidado e no final o custo não ser maior do que ter feito certo. Mas ele pode ser ligeiramente maior porque o projeto atrasou e no fim das contas isso acaba se misturando com aquela questão do escopo, o cliente mudou de ideia, tem outros problemas no ecossistema que o fornecedor pode culpar, sabe? E acaba que o custo da qualidade está maquiado em outros custos ali. Até o cenário catastrófico, que é você pagou 90% do projeto e no final você tem que desistir dele e começar de novo, sabe? Ou você pagou 90% do projeto e vai custar mais 150% do orçamento inicial para concluir, sabe? Então, tem esse cenário mais catastrófico que pode acontecer, mas também pode acontecer, e acontece em muitos projetos aí, de esse custo tá ali, tá maquiado, é difícil isolar o que é o custo da qualidade. Tem outro, É, outro, Elson, que também pode acontecer, outro cenário catastrófico. Por exemplo, a gente tem a empresa Meta, todo mundo deve conhecer aí, no Facebook, Instagram, WhatsApp. Em 2021, houve aí um bug e essas plataformas ficaram fora do ar durante 6 horas aproximadamente. Isso gerou, né, para a empresa um prejuízo, 6 horas, né? Foi um bug na configuração e uma atualização, mas isso gerou para a empresa um prejuízo de aproximadamente 100 milhões de dólares. Então, isso foi uma implicação já direta, né? Porque já estava em produção, é algo que já estava sendo utilizado por milhões de pessoas, negócios no mundo inteiro, e saiu fora do ar, não só foi localmente nos Estados Unidos, foi em todo mundo. Tem outro caso também do Banco Eu Itaú. me lembro desse crash da Meta aí, porque saiu do ar tudo, né? Instagram, Tudo, WhatsApp, tudo. tudo da Tudo do Meta ar. ficou fora. mais recente teve o do Windows também, né? Não sei se vocês viram lá, que até alguns aeroportos pararam, mas na verdade foi uma empresa de segurança que fazia uns patches, uns programas para o Windows e acabou afetando o Windows como um todo e dava tela azul e tal. Teve o do Banco Itaú que clientes conseguiam ver dados de outras pessoas. Então imagina aí. Acho que foi nesse caso que a própria Itaú foi multada, né, em 10 milhões aí de reais, mas que você vê que além dos custos do desenvolvimento, né, que você tem com a equipe, e o tempo que você gastou, ainda tem essas implicações aí no valor direto do capital da empresa. Tem um ponto também que, assim, eu acho que é um pouco difícil do pessoal que é de negócio compreender, torna um pouco difícil deles compreenderem isso, que é pelo fato de quando você tem um problema, geralmente essas empresas elas liberam o mínimo possível sobre o que aconteceu, né? Então você não entende muito bem, tipo, faltou o quê? Faltou documentar melhor? Foi um erro porque não tinha teste para aquilo, sabe? Então, nos cenários ruins, onde você consegue ver, não, teve uma perda de capital ali, ou, sabe, ou coisa pior, você não tem detalhamento suficiente, porque as empresas não querem abrir, é uma fraqueza, né? Elas não querem mostrar isso. Com certeza. Agora, do outro lado, você tem, mas como que você contrapõe? Então, por exemplo, você tem softwares muito bem testados que são conhecidos por isso, então, tipo o SQLite. É um banco de dados que roda praticamente em tudo que você tem hoje em dia. A sua TV deve ter uma instância da SQLite rodando lá. O Android que você está usando aí no seu celular tem SQLite dentro lá e está usando. Tem avião lá que tem o SQLite interno lá para algumas aplicações. É um software que ele é muito reconhecido. Você tem palestras falando sobre como que são feitos os testes daquele software, por que ele é tão seguro, etc e tal. Mas agora, do outro lado, você não vê. Você vê uns detalhes muito breves ali do que aconteceu, que eles consertaram, teve um prejuízo financeiro e foi, sabe? Então, acho que isso também prejudica um pouco essa conscientização. Tem alguns aspectos do trabalho também que, assim,
eles são ocultos, a gente só costuma dar atenção a eles quando tem problemas, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu era sonoplasta da igreja. Eu ficava lá no som, liga o microfone, põe a música, aquele negócio todo. E o sonoplasta é um trabalho muito ingrato, porque as pessoas só lembram que o sonoplasta existe quando ele erra. É Sabe? verdade. Ninguém vai lá dar Verdade. parabéns. Parabéns, sonoplasta. Hoje não teve nenhuma microfonia. Sabe? Tem um monte de trabalho que é assim, cara. Ninguém. Parabéns, engenheiro. O prédio não caiu. Mas quando você vê um prédio cair, nossa, sai notícia em todo lugar e tudo mais. Então isso é algo assim que é meio. É um trabalho meio silencioso. A gente tem um trabalho duro aí de conscientização mesmo, sabe? De dizer para as pessoas, falar, tem que ter teste automatizado, tem que ter processo de gestão de bugs, tem que ter equipe de QA, tem que ter programador bem treinado, sabe? Porque senão depois o prédio vai cair, sabe? O software vai dar problema, sabe? Cara, o Bruno citou aí Itaú e Meta. Esses caras têm recursos, eles têm dinheiro. Com certeza tem teste automatizado, com certeza tem as melhores práticas. Se você estivesse fazendo a arquitetura de um banco, né, tipo de teste você poria no seu software e tal. E esses caras têm bugs, acontece. Bug assim, é inevitável. Bug é um negócio que ninguém viu, aconteceu, foi pro ar e tal. Agora imagina você não fazer essas práticas. Imagina qual que é o prejuízo, para onde vai as coisas se você não tiver esses cuidados. Se tendo esses cuidados, ocasionalmente, uma empresa desse porte tem problemas assim, né? Então é um negócio que a gente precisa repetir, 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 até que o mercado entenda isso. Precisa dessas coisas. Teve mais uma também, que é do Spotify. Estava pesquisando aqui nos grandes bugs aí conhecidos. E o Spotify teve um bug que deslogou praticamente todos os usuários, né, do mundo. E passou algum tempo aí, as pessoas tentavam fazer login e não conseguiam, né? Então, mais um caso de uma grande empresa, né, que tem recursos, como as pontuais, são grandes empresas que têm gestão, que têm equipes para tudo, e apesar do planejamento, né, e da equipe, de toda a estrutura que eles têm, também não ficaram livres, né, desse bug, e trouxe constrangimento, né, muitos usuários reclamando, e com certeza prejuízo essa empresa teve também. Agora eu fico pensando, eu estava pensando aqui, sistemas críticos, sistemas sensíveis, como aeronaves, você até chegou a falar de alguns aí, que necessitam estar livre de bugs críticos, né? Então, sistema de aeronaves que controlam e estão levando pessoas de um lado para outro. Imagina aí um bug crítico que pode gerar. Então, Você também tem que parar para pensar no seguinte: a gente está falando aqui de um software, por exemplo, você tem uma empresa, a gente está fazendo um CRM para você, por exemplo, né? Agora, você imagina num nível de um sistema operacional. Você citou o exemplo de aeronave, né? Tem muita aeronave que tem lá embarcado lá um Windows da vida. Aí você imagina, o Windows XP, por exemplo, parou de ser atualizado tem anos. Você ainda tem casos, se pesquisar na internet, você vai achar de várias indústrias que utilizam isso aí na planta lá deles, inclusive indústrias de risco, como, por exemplo, geração de energia nuclear. Você tem plantas de geração de energia nuclear que utilizam lá para controlar a planta um computadorzinho que está com o Windows XP instalado nele, né? Então, assim, eu acho que não é assim, essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Ela tem alguns detalhes interessantes, mas como eu falei, é o básico, né? Mas dependendo da área que você vai, é um horizonte tipo, totalmente diferente. O panorama muda completamente, né? Do Você tipo de conhece a história problema. do 737 MAX? tava vendo isso aí também. A Não versão conheço. recente do 737 aí. Problema de bug de software mesmo, sabe? Chegou a ser aterrada. Aterrada é quando as autoridades aéreas dizem, não pode voar. Quem tem esse avião aí, ó, cancela os voos, esse avião vai ficar em solo até que a Boeing corrija o software, sabe? Então, acho que o que o Igor falou é bem importante. A gente tá um cenário aqui,
A gente constrói softwares que são missão crítica para os nossos clientes. Então, a gente tem software aqui que tem faturamento de cliente, sabe? Companhias com faturamentos milionários e que está rodando o software ali, fazendo o faturamento e tudo mais. Né? Mas a gente não faz software para a NASA, a gente não faz software para a Boeing. Apesar de a gente estar fazendo processamento de faturamento ali e tal, a gente não está fazendo software que roda as operações bancárias, né? Não estamos fazendo o software que está dentro do banco. Então, você que está ouvindo a gente aí, entenda isso, né? Nossa vivência, nosso métier é software para negócios. A gente faz software web para apoio a negócios, integração entre softwares. Nesse cenário, a gente falou da importância da qualidade e tudo mais. Se você está ouvindo a gente aí, é executivo da Boeing, você deve estar rindo do que a gente está falando aqui. Ok, a gente tem essa consciência, tá? Estamos falando desse cenário. Mas acho que um ponto importante aí é a gente também se atentar, porque a gente falou muito aqui do que a gente pode fazer para desenvolver um software de qualidade. Mas os bugs, né, como a gente falou lá no início também, eles não estão ligados somente ao que a gente está desenvolvendo, né? Então, por exemplo, eu posso ter um bug do sistema operacional lá que eu estou usando, porque esse software ele vai ter que rodar em algum lugar. No nosso caso, ele é um software web, então ele vai ter um sistema operacional por baixo. Ele poderia ser um software lá que a NASA usa, por exemplo, ele vai rodar diretamente em hardware, né? Então as preocupações seriam outras. Mas ainda assim eu posso ter um bug no hardware, né? O bug é simplesmente o nome que a gente dá para um problema que acontece ali com o software. Mas eu tenho problemas, né? Que basicamente é um problema que ele pode acontecer no hardware. Eu posso ter igual alguns anos atrás a gente teve um caso bem... O primeiro bug de computador foi um bug de hardware, né? Essa história eu não sei qual que foi. Não não sabe lembro. Por que bug de computador chama bug de computador, não? Eu já ouvi em algum ponto que era um bug de fato, né? Era um insetinho lá em algum lugar, alguma coisa assim. Eu ia falar isso também. Exatamente. Foi em 47, um computadores a válvula lá nos Estados Unidos e tal, o Mark II. E entrou um inseto, tem foto na internet aí. Tem o engenheiro que corrigiu o software, fez um report, né? Tinha um relatório que ele ia fazer, e ele pegou o inseto, colou no papel com fita adesiva e tal. E aí, a partir daí, defeitos em computadores passaram a ser chamados de bugs. Bem bacana. Aí, curiosidade. Bug de hardware. Pode crer. Eu ia só complementar também que, por exemplo, tem algumas coisas que elas não são ligadas diretamente ao que você está fazendo, como essas questões de sistema operacional, hardware, etc. Mas você tem níveis ainda maiores, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, eu não lembro exatamente agora qual ano foi, mas se você pesquisar, você vai achar, porque é uma coisa bem... aconteceu e assustou muita gente. A gente teve um caso com a Level 3, né? A Level 3, quem não conhece, ela é um provedor de internet nos Estados Unidos. A gente chama eles de Tier 1, porque eles são provedores que estão conectados no mundo inteiro, né? Então, eles basicamente se conectam em vários continentes. E eles tiveram um problema de configuração lá de um dos roteadores deles, que derrubou a internet na metade dos Estados Unidos e uma parte do mundo como um todo, que se conectavam a eles, sabe? Então, quer dizer, se você tem um software nesse cenário, você provavelmente perdeu acesso a ele, e não é algo que está ligado ao seu desenvolvimento, é algo que você poderia prevenir. Talvez você pudesse... É um caso tão abaixo do que você pode fazer, porque nem se você tivesse um data center diferente, por exemplo, é bem provável, porque do tamanho que a Level 3 é bem provável que ainda assim seu software tivesse caído. Então, sabe, tem alguns cenários que... Por isso que não tem como você criar um software que ele vai ficar no ar 100% do tempo, né? Eventualmente ele pode cair. Boa, gente. Acho que temos um episódio, então. Né? Tem mais alguma consideração que vocês gostariam de trazer aqui? Eu queria falar para quem está ouvindo aí, para experimentar, para ter um projeto com essas melhores práticas que a gente falou aqui. Tenha um só, tá? Você nunca mais vai querer outra vida. Experiência própria. Eu programo há muito tempo, né? Eu já vi todos esses cenários catastróficos que eu citei e que eu vejo acontecer até hoje, eu vivi no passado. A vida vai ser outra. Boa. E aí, para você que está ouvindo a gente, se você quer ter um software de qualidade aí, coberto por testes, como o Elcio falou, você vai ter uma outra vida. Entre em contato com a gente, você pode entrar em contato através lá do formulário do nosso site, vize.com.br, ou nas nossas redes sociais, que é o @visebr. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu, galera. Até lá.